Olá, meus amigos do Critica Brasil, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua força. 2025 está sendo diferente, a gente está fazendo vídeos curtos para você, porque você que gosta de notícias comentadas de uma maneira simples, de uma maneira diversa, mas sobretudo de uma maneira humana e direta. Duas coisas principais para a gente falar essa noite para você. A primeira coisa é sobre a pretensão do cantor Gustavo Lima de se candidatar à presidência da República em 2026, daqui a um ano. Gustavo Lima diz que pretende ser presidente do Brasil. Uma das pessoas que não concorda com isso é a esposa dele. A família ficou enlouquecida, disse que foi pega de surpresa com a notícia de que Gustavo Lima quer se candidatar. Gustavo Lima tem 25 milhões de ouvintes e muitos milhares de fãs em todo o Brasil. Mas Gustavo Lima, todo mundo sabe, é bolsonarista, amigo da família Bolsonaro, mais amigo mais ainda do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado esteve com Gustavo Lima no aniversário de Gustavo Lima lá nas Ilhas Gregas, naquele iate bilionário, vocês lembram disso? Aonde estava também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Cuncar. Mas o Gustavo Lima, ademais dessas pretensões, já tinha dito para o Bolsonaro que poderia se candidatar para o Senado por Goiás e se filiar ao partido do PL, aos democratas ou aos republicanos. Os democratas é o partido do Caiado. Caiado é mais amigo do Gustavo Lima do que o próprio Bolsonaro. São bolsonaristas. Tem aquele perfil conservador, bolsonarista, agro, vamos dar bala em todo mundo, mas sobretudo da grana, muita grana. Gustavo Lima tem dinheiro pra caramba. E teve aquele envolvimento com a polícia, inclusive decretaram a prisão naquela época do Gustavo Lima. Depois os advogados conseguiram reverter, ele estava fora do Brasil, foi muito esperto. Enfim, quem tem dinheiro desse Brasil faz graça. A família Bolsonaro acha que é traição ao Bolsonaro. Porque o Bolsonaro até agora não desiste de se candidatar. E diz o seguinte: o candidato do PL sou eu. Mas todo mundo sabe que o Jair Bolsonaro está inelegível. Não pode se candidatar, vai passar aqui alguns anos inelegível. Talvez quando tiver velhinho, quem sabe ele volte, mas acho difícil. Mas ele ainda garante que pode voltar a ser elegível através de uma medida do Supremo Tribunal Federal que poderia cair nas mãos do André Mendonça ou do próprio Cássio Cuncar, que são pessoas que foram indicadas por ele lá no Supremo Tribunal Federal. O certo é que a família Bolsonaro está aterrorizada com a ideia de Gustavo Lima se candidatar, porque aí quebraria a pretensão deles que querem ali inventar um candidato. O que eles querem, na realidade, é esticar a corda. O Bolsonaro seria um candidato, não um candidato, mas seria um candidato fake, que dizia, olha, eu sou candidato. Quando chegasse a época de dizer sim ou não, aí ele passava a bola para outro. Gustavo Lima, saindo à frente dizendo sou candidato, é ponto para o governador Ronaldo Caiado, que está mexendo os pauzinhos porque ele quer ser candidato. Ele que tem 75 anos, governador, foi prefeito, foi senador, aí queria terminar sua carreira com a faixa presidencial. Mas é importante notar que Gustavo Lima não entende dos meandros da política. E uma das coisas que seriam aí colocadas no ventilador é esse envolvimento do Gustavo Lima com as tal das bets, aqueles jogos de azar que tiram muito dinheiro de pessoas e que inclusive a Polícia Civil estava atrás desses camaradas. Agora, é preciso entender também que Gustavo Lima seria dissecado como um sapo no laboratório. Todo mundo querendo ali arrancar alguma coisa para dizer, olha só as facetas do Gustavo Lima. Gente que é muito rica, que se mistura com agro ou com a política da extrema direita, normalmente tem rabo preso. E isso seria colocado ali no ventilador. E Gustavo Lima não está preparado para isso. A família dele disse, olha, melhor continuar com a música que tu ganha muito mais dinheiro, não tem esse problema. O certo é que os eleitores de Gustavo Lima, do futuro, talvez, candidato Gustavo Lima, seriam os mesmos eleitores do Bolsonaro. Porque o Gustavo Lima representa a cara do bolsonarismo. Eu não votaria nele, nem a pau. Você votaria? Eu acho que não, você que me segue. Primeiro, é oportunismo de cabo a rabo.
para levantar essa esquerda que é contrária a Bolsonaro, direita que é contrária a Bolsonaro, que representa o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado brigou com o Bolsonaro, ficaram pé da vida, ele elegeu o candidato dele para prefeito e está do jeito que está. Mas nada pode impedir que o Bolsonaro e o próprio Caiado se unam daqui para frente, porque tudo são farinha do mesmo saco. Na realidade, o presidente Lula tem dito que está cansado, que não queria se candidatar. Mas quem seria o substituto de Lula que teria uma força tão grande como a do próprio presidente Lula? Haddad já enfrentou e perdeu. O PT tem um pé atrás com Haddad porque diz que ele é muito almofadinha, muito de centrão e não teria condições de abarcar toda a esquerda. Mas quem então? Senadora Gleisi Hoffmann? Quem? O que vocês acham? Né? Eu acho que está na hora de o PT também colocar pessoas para se candidatar. Olha, nós youtubers fizemos uma reunião uma vez com o PT dizendo o seguinte: nós nos dispomos a ser candidatos. Tem ali o Thiago dos Reis, tem o Aquiles Santarém, que sou eu, tem o Rony Telles, tem o José Fernandes, que é um baita professor de direito, e tem a Andréia Gonçalves, muito articulada, fala muito bem. Ou seja, todos nós temos condições de nos candidatar, mas o PT fecha portas para esses candidatos. Quer apostar naquela mesmice, naqueles que estão ali há muito tempo, que não abrem mão da sua candidatura por ninguém e são capazes de se candidatar mesmo não tendo a popularidade ou aquela versatilidade que outros poderiam ter. Até mesmo o Boulos, por exemplo, recebeu uma rasteira de muita gente de dentro do Partido dos Trabalhadores. O certo é que precisa de renovação, precisa de consciência, porque esses da extrema-direita são capazes de colocar até a Lady Gaga e a Madonna para ser candidatos. O importante é vencer as eleições. E isso o PT está pensando pouco. Tem que vencer. Não adianta fazer protestos. A situação é o seguinte: quem tem poder faz. Fora o poder, tudo é ilusão. Então não adianta você ficar fazendo essas caras e bocas, sendo que, na realidade, o que é importante é vencer as eleições e governar. Outra situação é o Supremo Tribunal Federal. Gente, há um impasse enorme no Supremo Tribunal Federal. O Flávio Dino suspendeu novamente alguns repasses de emendas parlamentares para ONGs que não tinham essa transparência toda. A gente sabe que essas emendas PIX e essas emendas parlamentares estão sendo usadas para roubo na cara dura. Enriquecimento ilícito, enviam dinheiro para mamãe, para papai que é governador, para mamãe que é prefeita, e acaba que não tem transparência nenhuma. O cara pega dinheiro do governo, milhões de dinheiro do governo, e injeta em qualquer prefeitura, em qualquer ONG, em qualquer escola do parente dele que quiser, e essa grana vai para onde? Não vai para educação, não vai para saúde, não vai para canto nenhum, vai para bolso desses camaradas. Sabe o que tem que fazer? O governo federal tem que bancar, não é? Bancar um jogo. É o jogo do toma lá da cá. Não adianta. O jogo do toma lá da cá não está dando certo. Porque assim como o Lula tem aberto os cofres ao Arthur Lira sempre segurando tudo, era mais bolsonarista do que lulista. No Lula, ele quer só o dinheiro. Do Bolsonaro, queria apoio o dinheiro porque a gadaiada é quem votou nele. No Arthur Lira. Porque a esquerda não vota. Aí o que acontece? Acontece que a gente tem o Supremo Tribunal Federal, tem a Polícia Federal nas mãos. O presidente Lula precisa, não é, colocar as forças que temos. Não adianta querer só com papinho, porque dá-se dinheiro e cadê? Só é o toma lá e o da cá, cadê? Não adianta. Então a situação tem sido o seguinte: põe os pitbull e os rottweiler para funcionar. Bota a Polícia Federal para investigar deputaiada sem vergonha. Tem muitos deputados e a maioria dessa cambada evangélica e daqueles outros que nós sabemos bolsonaristas estão com até o pescoço cheio de processos. É preciso colocar a Polícia Federal para investigar, abrir processos, abrir persecuções, porque esses camaradas estão todos soltinhos, estão tudo bonitinho. Quando a justiça vier para cima deles, Supremo Tribunal Federal, Justiça Federal, coloca desembargador, põe a Polícia Federal para cima deles, solta os cachorros, porra.
Tá na hora de soltar os cachorros. Esse negócio de ficar na mesmice, não dá certo. Esses camaradas usam de todos os argumentos. Olha só o que eles fizeram agora com aquela lei. Passaram na CCJ a lei que mulher, se a menina, tu tem uma filha, engravidou com 12 anos, foi estuprada com 12 anos, a menina agora vai ter que ser obrigada a ter o filho do estuprador. Olha que safadeza. Bancada evangélica, que acha que protege mais a criatura que ainda não existe do que a criatura que já existe. É a chamada PEC do estupro. Passou na CCJ. Passou na CCJ também a praia. Agora é privatizada. Os ricos vão tomar conta da praia e daqui a pouco o pobre não chega mais em praia. Por causa de quê? Por causa que eles se unem para aprovar o que eles querem. É preciso, solta os pitbull da Polícia Federal, manda o Supremo Tribunal Federal, faz um acordo com o Supremo, porque esses camaradas são todos extremistas. Aliás, é preciso lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, em um dos eventos patrocinados por juízes, diz o seguinte: esse povo pode fazer outra coisa tão ruim quanto fizeram. É preciso ficar de olho. Presidente Lula, esses camaradas não estão para brincadeira. Se eles puderem, vão lhe tirar no próximo dia. Eles podem abrir um processo do diabo contra o senhor. E não precisa cometer crime não, nem crime de responsabilidade. Sabe por quê? Porque a Dilma foi assim. Então, basta que eles votem. É preciso soltar os pitbull e ter muita consciência. Um pé na frente, porque esses pilantras vêm atrás. Arrebenta a boca do sapato, você colabora com Critica Brasil pelo Pix 61 98304 6113 para arrebentar toque fedestife queimado. Participa junto com a gente, dá esmagada no like. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe e lhe guarde livre de todo mal. Feliz sábado para todos. Tchau, pessoal.